Bom dia. Bom dia. Bom dia, Du. Bom dia. Bom dia, Isadora. Olha a foto da Maria Júlia, que gatinha. Realmente, essa foto do João Batista dá a impressão que ele realmente está tirando uma foto da gente. O João Batista, pelo máximo que eu... Parece. Né? E aí, como que vocês estão Parece hoje? mesmo. Parece, né, Felipe? Aham. Como que vocês estão A Benítez hoje falou nessa... que a foto da Maria Júlia não parece a Maria Júlia. É. Ai, claro que parece. Também não entendi. A Benítez não, a Ana Paula, né? Acha? É, Ela Ana parece Paula, sim, Benítez ela não, Ana mesma. Paula. Ana Paula falou que não é Maria Júlia. Falta ser. Parece uma menina de 20 e poucos anos, não parece ela. Nada a ver. Eu não acho. Eu acho que parece A mesmo. Ana Paula tá louca. Ô, Rafa, a gente vai apresentar do meu grupo lá o que falta, né, hoje. Sim, sim. E depois você poderia dar uma revisão, por favor? Sim, e aí a gente vai prosseguir Obrigada. com a aula. Thank Com you! a aula. Olha que susto no meu A gente ouvido. precisa de revisão pro simulado, por favor. A gente teve Mas 2 tá dias ficando pra louco. estudar. Mas tá ficando 3 louco. apostilas pra 44 questões. Você não tá Eu entendendo. discordo, Manuela. Discordo, porque vocês não têm 2 dias. Vocês estão estudando há muitos dias. Não, teve 2 dias Não, que a gente sim, soube sim. da Mas teve matéria. 2 dias que a gente soube qual ia ser a matéria. Teve 2 dias Aham, pra estudar 3 apostilas. Gente, vou fazer igual a Renata. Matéria dada é matéria estudada, gente. Não, sim. você é porque igual. Essa Não, sim, semana a eu já gente tava estudou, estudando pra mas já prova. faz tempo. Eu também estava estudando para as provas. Faz tempo que a gente teve essa matéria. Já caiu na maioria das provas? Já caiu. Mas A faz tempo. vantagem é essa, mas mesmo assim. Faz Sim, tempo. os pontos principais, né? Ó, Heitor Trinca falando na aula hoje. Ui, que beleza. Ui, ele tá falando, meu Deus, gente, é um evento. Com certeza, fica mudo. Tá igual eu, Coitado, quando meus Nadala. primos veem eu bebendo coca, eles tiram a foto e mandam pra minha mãe. Que é uma novidade, né? Não, eles mandam eu fazer até pose, que é um momento histórico, eles falam. Claro Eu não que aguento. é. Rafa. Oi, Alexandre, tudo bom? Também faz isso. Cadê Nossa. as suas irmãs aí? O dia que eu Elas resolvi não abrir a estão câmera, vai ter comigo. evento também. Vocês vão ver. Elas estão lá na outra casa. Ah, tá. Entendi. Beleza. Elas vão entrar Bom. sozinhas. Que bom vê-lo novamente, assim. Bom, pessoal, é o seguinte, nós vamos começar então a aula de hoje aí inicialmente com então o grupo que ficou faltando, né, na semana passada, inclusive aí foi na sexta-feira, né, a nossa última aula por conta do feriado aí que nós tivemos dessa semana. Então vocês tiveram bastante tempo para poder organizar aí. Então, se apresente o grupo, fala o que vai fazer, quem que vai apresentar e fiquem à vontade aí. Pode começar. A gente só vai te avisar que o Felipe Ribeiro não participou nem nas chamadas, nem apareceu no grupo se manifestando e não falou nada pra gente. Então, só estou avisando que ele não deu as caras no trabalho. Ok. Pode pôr para apresentar, Rafa? Sim, por favor, pra gente não perder tempo. Ô, Rafa, tem problema se eu não quiser abrir a câmera? Porque, né? Quem vai apresentar, preferencialmente. Todo mundo vai ter que apresentar, né, Rafa? Porque no nosso grupo ficou responsável cada um para apresentar a parte que precisou. Porque, como tinha vários tópicos. Pode ser, tá? Pode ser. Deixa eu tomar em minha tela, Rafa. Tá carregando. Oi, Felipe. Eu fiquei sabendo dessa apresentação aí, só que eu não tinha nenhuma informação do que era, porque eu precisei faltar no dia.
Mas Só você pra não mim. estava dentro do grupo? Não, Tá, eu dou um diferente pra você. No finalzinho da aula você fica que a gente conversa, tá? tá. Pode começar? Por favor. Para o módulo 19 de Ciências Sociais. Peraí. Quer que abra a câmera, Rafa? É bom, né? Que legal, slide. Pronto. Aqui. Nosso grupo estava falando sobre as formas de controle social no módulo 19 de Ciências Sociais. O controle social é basicamente os meios que um grupo encontra de excluir os indivíduos que vão contra eles, tanto em ações quanto em simplesmente falas ou pensamentos. Quando eu falo em uso de violência, vocês devem pensar em alguém agredindo uma vítima, tanto fisicamente quanto verbalmente. A violência também pode ser usada como forma de controle social, além de ser usada para se defender. O Estado, como a polícia, tem um monopólio legal da violência, tem o direito do uso da violência. Mas, é claro, tem que apresentar os seus motivos. Para reprimir seus opositores, podem ser usadas violências como prisões, torturas e até assassinatos. Todos os estados têm o direito, o poder legal da violência. A pressão econômica é comum em ambiente de trabalho e ainda mais hoje que o dinheiro para alguns vale mais que uma vida. Ou seja, eles geralmente acabam, como é que fala? Se sacrificando mais e se dando a vida, sabe? Por conseguir uma mixaria de salário. E acaba que às vezes acontece alguns ferimentos graves ou morte. A persuasão é quando você faz alguém acreditar ou passar a acreditar em você. Geralmente, isso é usado, às vezes, até para coisas boas. Por exemplo, você tem um comércio, você quer que a pessoa compre o seu produto e você pode persuadir ela, dando argumentos e informações para que ela compre o que você está vendendo. Mas também é uma forma de controle social. O ridículo. Ele é comum em diversos grupos sociais, geralmente buscar manter padrão, né? Ou seja, você não, se você às vezes muda muito, você acaba que sai do padrão da sociedade e as pessoas começam a te criticar. E acontece muito isso. Batista. Difama. Alguém tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim. Ah, tá. Porque o fone Bem tinha baixo. bugado. Difamação. O ataque à reputação nos indivíduos atacando sua imagem. Vamos supor, você fez algum ato e as pessoas vão, tipo, vão tentar ao máximo estragar sua imagem para você ser conhecido como, vamos supor, vou dar um exemplo, o ruim, o chato, esses negócios. Mais ou menos isso. Nossa, meu fone tá muito baixo, calma aí. Acabou, Batista? O opróbrio é o uso da vergonha pública e desonra acima de alguma pessoa. É quase a mesma coisa que a difamação, só que em público. Você vai diretamente à pessoa. A difamação muitas vezes ocorre de forma discreta. Acabamos, Rafa. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Felipe Ribeiro, faltou você apresentar quais os seus motivos. Ei, Felipe, fala aqui com a gente ou então escreve aí no chat para mim. Exatamente assim, E a Rafa. sua Não deu nem sinal de luz. justificativa, tá? Por favor. Ok? Escreva aí, então, se você não quer falar, tá? Então, pessoal, gostei bastante. Vocês pegaram todos os termos e significados e deram exemplos, né? Bem bacana. Ficou muito bom. Parabéns. E é isso mesmo. Dentro das questões sociais, a gente estuda para a gente poder compreender essas relações que acabam acontecendo no dia a dia, né? Uns com os outros. A gente passa por uma série de situações no dia a dia dos quais a gente acaba não percebendo. Então, quando a gente fala em conflitos sociais, né, existem N conflitos,
esses são, assim, acabam sendo os mais comuns que a gente acaba vendo e vivenciando, né? E presenciando muito mais, né? Do que às vezes até vivendo diretamente, mas não que nós também não estejamos aí sujeitos a recebermos ou então também ter essa atitude, né? A essas atitudes, no caso aí no plural, são várias. Então essas relações aí que acontecem de uma certa forma dentro das ciências sociais traz essa abordagem para que a gente possa compreender e refletir sobre as nossas práticas mesmo pessoais, tá? No decorrer da nossa vida e tomar ciência aí das consequências, né? Que cada uma delas podem trazer aí para nós e para a sociedade de modo geral. Tudo bem? Ok? Beleza, então. Bom, então vocês querem uma revisãozinha aí sobre os temas? Você tá com a apostila assim, apostila 4 e 5, não é isso? 3, 4 e 5. Tá. Nós falamos basicamente de todos os processos de independência, né? Processo de emancipação, né? Se nós pegarmos processo de emancipação política, vou falando assim, conforme for surgindo alguns outros tópicos, pode ir sinalizando aí, tá, Manuela? Eu vou retomando. Ô, Rafa, Quais pontos? Oi, Heitor, você já fez um esquema? não, é porque ontem eu fui pegar para estudar e eu fiz isso com todos os professores. Eu tô com o simulado ano passado aqui. Se você quiser que eu te mando no WhatsApp, pra você tomar uma base, sei lá. Sim, mas o simulado do ano passado não vai ser igual desse, sabe por quê? Não vale de nada, porque mudou, né? Porque mudou a apostila, ô Heitor. Eu vi que teve questão de matemática que eu falei que a Mariana falou, gente, isso aqui não vai cair, não. Aí eu vi que. Além de ter mudado a apostila, tá online, né? A gente devia estar fazendo o terceiro, a gente tá fazendo o segundo ainda. Sim, é totalmente diferenciado, tá? Então, não tem como nem associar, certo? Por exemplo, se fosse dentro do mesmo material, eu ia falar para você que tá tudo certo, mas não, mudou muita coisa. Tá? Muita coisa mesmo mudou. Você consegue ter em base o tipo de questão só, mas não a forma que vai ser aplicada a matéria. Na verdade, o jeito, né? A forma, mas aqui a gente não vai discutir a forma, a gente vai discutir os conteúdos, né? Então, os conteúdos, eles não estão iguais ao do ano anterior, como já estiverem em outros anos, mas o material era o mesmo, tá? Agora tá diferente. Então, aí não dá para atender essa solicitação tua, Bega, é justamente por isso. Porque o material não é igual, tá? E não tá dentro da ordem cronológica dos fatos, tá? O COC mudou as ordens, né? Sim, mudou, tá? Então, pegando aí, fazendo aquela retomada, né, de linha cronológica para chegar aqui, lembrando que agora nós vamos entrar no segundo reinado, né? E na questão externa, e nós vimos primeiro reinado e segundo reinado, questão interna e externa, tá? A gente volta mais atrás, isso eu tô falando do Brasil. Processos de independência, tá? A gente viu aí a questão das revoluções francesa que vai impactar nos processos de emancipação política, tanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil, quanto no mundo, de forma geral. Então, um pouco de tudo isso, desse contexto, acaba caindo aí com alguns questionamentos. Então, o que vocês devem evidenciar? É entender que a apostila de vocês vai trazer os principais temas e vai trazer as principais questões que são antecedentes, causas e consequências, tá? O simulado trabalha com esses 3 segmentos: antecedentes, causas e consequências. Então, sempre nas questões, vocês vão poder observar, principalmente no conteúdo aí de História e Geografia, tá? Ligado, atrelado a algum conteúdo, essa regrinha básica, tá? Para vocês poderem identificar aí o que estudar, como focar aí no estudo que vai dar aí dentro da continuidade dessas questões. Então, se nós pegarmos aí, lá atrás, as questões da Revolução Francesa, né, o Congresso de Viena, que vai ser o reflexo da liberdade, igualdade e fraternidade, né, que vai, então, instigar os Estados Unidos com o processo de independência deles e vai eclodir nas outros países, como nós vimos anteriormente. Nós vimos a emancipação, aí, o processo de independência da América Latina, né? Nós vimos aí ao longo do tempo, nós vimos também esse reflexo, então, um assunto que liga outros, né? Dentro da mesma linha de pensamento. Então, tanto faz ser
na América Espanhola quanto no Brasil, os processos de emancipação foram concebidos da mesma forma, né? Teve revolta, manifestação, teve principais líderes, né? Então nós vimos aí, por exemplo, até mesmo as questões indígenas acabaram interferindo nesses processos. As questões ligadas à escravização com os negros também tiveram participação nesse processo. Nós tivemos também grupos de resistência, tá? Então, olha só, pegando é um segmento só, tá? Então, a gente tem aí fatos isolados, claro, por episódios, acontecimentos e eventos, tá? Mas, de modo geral, todas essas unidades, elas acabam se interligando, mesmo que seja no Brasil, mesmo que seja nos demais aí países da América, ou ora, como nós vimos pausadamente, atrelando ao que estava acontecendo lá na Europa, que foram esses processos de independência e de resistência, né? Através aí do Napoleão, que não deu certo inicialmente, depois não deu muito. Aí houve a substituição dele no sistema de governo, aonde lá no Congresso de Viena vai ficar bem caracterizado que vai ter a retomada aí, vai devolver aí, né, aquilo que Napoleão tinha conquistado. A gente vai ver que o sobrinho dele vai tentar retornar ao poder de uma certa forma e vai trazer outros sentimentos, né, de revolta, republicanismo. E aí a gente vai ver que todas essas informações que vão acontecendo de uma forma ou de outra vai impactar na história atual de todos esses países, principalmente na América, que foi o foco dessas últimas unidades, né, que nós vimos aí. O foco dessas últimas unidades foi baseado nos processos de emancipação política do Brasil e da América Latina em si, né, de todos os países. Aí, no caso, como nós vimos do México, nós vimos de Cuba, nós vimos aí, por exemplo, da Argentina, Bolívia, vimos principais líderes, e eu acho que foi isso, né, dentro desse contexto todo. Me recorda se tá faltando alguma coisa. Foi basicamente isso. O que provavelmente vai acontecer é ter um exercício de cada capítulo, porque são 7 capítulos e um vai se repetir. Sim, provavelmente isso mesmo. Um tema específico, que nem eu falei para vocês. Antecedente é causa e consequência, tá? Então, o simulado ele fica baseado nisso, em história. Então, antecedente que veio antes, aí no caso o desenrolar, né, da coisa e a consequência, tá, de cada conflito. Então é isso que em história ele sempre cobra nos simulados e nas provas de modo geral. Uma questão rapidinha, só no primeiro reinado, o que você acha que mais importante e mais se destaca nele? Porque foi uma parte mais longa e eu fiquei meio perdida. É realmente as lutas que aconteceram, por exemplo, as revoltas da cabanagem, Sabinada, a Farroupilha, né, que se intensificou aí, reivindicando os direitos ainda maior, que foi a única que teve êxito, né, mas também tinha pessoas distintas de classes sociais diferentes, que na casa das outras revoltas foram pessoas humildes, que não tinham condições. Então sempre o governo imperial conseguiu ganhar essas batalhas de reivindicação aí, né, somente aí quando aconteceu a guerra inicial aí dos farrapos, que aí mexeu com a classe média, alta, né, e aí então eles tinham mais recursos, e aí foi quando então o governo imperial deu um passo para trás para poder conceder aí para eles anistia, perdão, né, e na verdade baixar o preço do sal aí para que eles pudessem concorrer com o Uruguai, né, que era a antiga Cisplatina. Outra coisa também importante, que também vai retornar, nós vamos retomar nesse conteúdo aqui, é esse fato, tá, que a perca da Cisplatina aí, se tornando em Uruguai, a gente vai dar continuidade agora no caso da Guerra do Paraguai, que é o próximo capítulo nosso, tá? Quem mais? Gostaria de perguntar? Tem alguma questão aí, Bega, Isadora, Júlia, Beatriz, Gêmeos, Felipe, Heitor, eu vou ter que falar Heitores. Não, tá de boa. Também tô de boa. Tá?
em ciências sociais, não, tipo, jogando mesmo na Mega Sena, né? Porque dentro dos temas propostos, né, são todos que nós discutimos e analisamos, assim, incansavelmente com várias questões, né? Então, a gente tem aí questões de análise filosófica sobre o conhecimento, conteúdo. Eu Aí acho a que vai gente cair de trabalho. Eu tenho quase certeza que vai cair de Olha o trabalho. nome, de trabalho, né? olha o nome do meu Bem, perfil do Google, tia. Só isso a dizer, só. faça o que quiser, só cuidado com... Gente do céu. Olha, Ana Paula, se for essa questão, olha só, hein? A gente vai ter que dar previsão um presente. futurística. A gente Não. vai ter que dar um presente pro Lima, né? Não, eu já tenho o meu. Ele tá com o meu livro desde o começo da pandemia. Eu já acabei ele. Ah, você já deu, então já tá Não, valendo. ele não me devolveu o livro ainda. Ele terminou o livro, não Como me é que eu vou te devolveu. devolver, uai? Como que eu vou te devolver? Me Elas não explica. voltarem. Eu te devolvo a hora que acabar a pandemia. Não. Tá ali, bem guardado. Ai. Então tá, ó. Qualquer coisa, o presente já foi dado, né, Manu? Tá tudo certo. Bom, Eu já pessoal, falei que eu ia emprestar meus livros pra ele. Continua valendo, o presente já foi dado, Léo. olha aí, já ganhou o presente, viu, Leonardo? Bom, pessoal, é isso. Dentro das questões do simulado, né? Fazendo essa de volta no tempo aí, seria mais ou menos isso. E hoje a gente vai dar continuidade, né? A gente não vai começar nada. A gente vai dar continuidade ao assunto anterior, né? Então, a gente vai seguir aí no capítulo 15, na página 124, o segundo reinado, tá? Então, nós vamos continuar falando da política brasileira. Vamos ver aí que vai acontecer um... Tia, é o grupo 7, é o grupo 8 e 9? Olha, para mim aqui, Alexandre, aparece assim, ó, para mim aparece assim, ó, grupo 8, para vocês é a apostila 7, né? Sim. Mas aqui para mim aparece grupo 8, e aí então aparece aqui, ó, capítulo 15. Isso. Peraí, um minuto. É assim que aparece para mim, 124, tá? E aí Um vocês quadro têm aí, grandão. Vai, mãe. isso. Aí tem uma imagem de um quadro bem grande aqui, ó, tá vendo? Da política externa. Mas eu vou começar a aula já falando um pouco de como vocês falam. Esse momento da história fica marcado aí por duas grandes tretas, né? Como vocês falam. A primeira treta, assim, bombástica, que vai trazer alguns problemas para o Brasil e, tipo, até mesmo de aliança entre o seu amiguinho aí, que vai ser com a Inglaterra. Lembrando que as nações amigas era só uma, que era a Inglaterra. Então, era Brasil e Inglaterra aí, amiguinhos, né? Retomando aí no conteúdo. Então, a primeira treta que nós vamos ver aí na página inicial, falando da política do Brasil, vai ser aí sobre a questão Christian, tá? Antes de eu começar a falar aqui com vocês, eu queria que vocês vissem o videozinho de um rapaz que tem lá no canal e ele faz uma explicaçãozinha bem bacana. Então, eu vou passar primeiro para vocês aí o vídeo e logo em seguida a gente já entra aqui no nosso material fazendo essa discussão, tá? A segunda grande treta que nós vamos ver aqui vai ser sobre a Guerra do Paraguai, que vai envolver aí outros países além do Brasil, tá? Então, nas questões políticas que nós vamos ver nesse capítulo, as duas principais tretas aí são essa, tá? Existem outras guerras que vão acontecer? Sim, mas não com a proporção e a repercussão que essas duas vão ter aqui, tá? Então, assim, a gente vai começar falando um pouquinho da questão Christian inicialmente. Eu vou fazer o seguinte, eu fico aqui na sala, só desativo o meu microfone para poder escutar o vídeo também no celular, tá? E eu vou compartilhar o link com vocês, porque vocês sabem que não dá muito para assistir por aqui compartilhado, tá? Então, A gente ainda não descobriu como dá certo, né? Sim, infelizmente, né, Manu? Então, eu já vou colocar aqui. Sim. Hoje veremos quando o Brasil quase entrou em No nosso guerra grupo com no a de poderosa... paz, Rafa? Oi? Você vai pôr no nosso grupo ou no de paz? Não, no grupo de vocês, que todos estão. Tem Aqui. gente que tá no de paz também? Acho que não. Que aí que precisa do link lá. E senão eu coloco tudo aqui no de vocês. Espera aí que tá carregando aqui a página do WhatsApp Web para me enviar aí para vocês.
simulado. É hoje. Deve ser isso. É hoje que eu vou ficar ruim. Aqui no meu tem 3 minutos e 46, tá? Então eu já tô colocando para rodar aí para vocês, certo? Vocês estão vendo aí na tela compartilhada, mas vocês assistam aí no celular, tá? Vou desligar aqui o meu microfone. Não chegou ainda não. Tá no grupo. Tá no grupo, gente. Deve estar carregando um pouco ainda, tia. Deve estar carregando. E agora? Chegou. Ok, então eu fico com o microfone aqui só para poder ver também e escutar aqui com vocês, tá? A gente discutir. Exigiu do imperador do Brasil, Dom Pedro II, uma indenização e um pedido formal de desculpas. Dom Pedro disse não. No ano seguinte, na capital Rio de Janeiro, 2 marinheiros britânicos entraram em uma briga com 2 marinheiros brasileiros por causa de mulheres. A polícia local os deteve e 2 dias depois, o ministro de Relações Estrangeiras do Brasil enviou uma nota a William Christie solicitando que os marinheiros que se envolveram na briga fossem julgados pelas autoridades brasileiras. Christie disse não, pois segundo a lei britânica da época, eles tinham de ser julgados na Inglaterra. E ele foi além. Ele disse que se Dom Pedro II não pagasse a indenização e pedisse desculpas, ele iria prender os brasileiros envolvidos na briga, demitir os policiais que prenderam os britânicos e que a Marinha Real Britânica cercaria toda a Baía de Guanabara. Dom Pedro II disse: "Ah, beleza, se é isso, pode vir. O Império do Brasil está pronto para a guerra." Eu diria que naquele dia os britânicos ficaram de queixo caído. Eles sabiam que uma guerra contra os brasileiros não seria nada fácil. Tínhamos a segunda maior e mais forte marinha do mundo, além de que podíamos contar com o apoio de várias nações. Enfim, eles ameaçaram de bombardear uma cidade do Rio Grande do Sul, e alguns meses depois, uma esquadra de guerra britânica apreendeu 5 navios brasileiros localizados no Rio de Janeiro, exigindo uma indenização de 2.000 libras esterlinas. Então, o governo brasileiro pediu uma indenização pelos navios apreendidos, além de um pedido formal de desculpas por violação do território nacional. Agora foi a vez dos britânicos dizerem que não. Com isso, Dom Pedro II rompeu todas as relações diplomáticas que já estavam indo de mal a pior por causa do tráfico de escravos no Atlântico com o Reino Unido. O rei Leopoldo I na Bélgica entrou na crise diplomática entre os dois impérios como mediador. Antes do veredito... Módulo 61 e 62 do capítulo 15, grupo 8 de História. Yes, isso mesmo. Gostamos, tá? Acabei de ver também. Muito obrigado. Bom, Muito de vamos nada. lá. Pessoal, então vocês viram que Rafa, você tá mutada. Então, eu desliguei o microfone para vocês não ficarem dando interferência, que eu também estava escutando o vídeo. Vocês viram que legal? Eu abri Edu. Vocês viram que legal o vídeo dele falando, né? Ele fala assim, gente, pô, né, vacilão, né, não sei o quê, deu a treta, briga, etc e tal. É fácil de entender. Isso, que ele vai colocando essa situação, né, que a gente vai ver aqui no módulo 61 e 62, tá? Começando aqui na primeira página, tá? Só para fazer o antecedente aqui, a gente vê aí os quadros, né, sempre retratados. O Brasil tem muitas obras de arte retratando a política
interna e externa do Brasil, tá? A gente pode ver aí que muitas Esses obras de quadros são arte, bem principalmente escuros, né? Muito preto e marrom. muito por conta da época, né, que eram retratadas. E a gente tem uma coisa aí bem interessante para analisar. A maior parte desses quadros estão lá no museu, né, do Ipiranga. Eu não sei mais se está com acesso, porque teve um tempo que eles estavam reformando, até acho que ano passado. Eu fui 2 vezes, quando criança, depois adolescente. Já vi alguns deles que aparecem aqui na apostila de vocês, tá? Assim, presencialmente. E mostra muito dessa história brasileira, tá? Bem bacana mesmo. Um dia vocês tiverem oportunidade de irem. Eu gosto muito, quando eu ia, né, bastante para São Paulo antes, e tinha a exposição aí no MASP, já vi muitas obras de arte muito bacana. Tem sempre exposições lá, tem obras de arte do mundo inteiro e também tem obras de arte do Brasil, que eles sempre fazem essa rotatividade. Então nunca tem só uma exposição só de um artista, tá? Sempre tem de vários artistas, sempre tem obras também brasileiras aí, de períodos diversos em destaque. Eu sei que a última vez que eu fui, eu fiquei maravilhada, quase morri, tive quase um piripaque do coração, porque eu estava vendo um monte de obras de arte da época de 1400 e não sei quanto. Boninha. Era obras de arte de pintadas do cotidiano que vocês já viram na apostila já. Tipo, eu vi Roterdã, eu vi aquele quadro famoso da primavera. Deixa eu lembrar mais que tinha lá. Tinha aquele outro da Tarsila do Amaral. Meu Deus do céu, tinha tanto, eu tirei tanta foto, eu tirei foto tudo assim, quase abraçando, beijando os quadros, né? Eu tava sozinha, tirava um monte de selfie. Os quadros muito antigos, que conta a história do período do Renascimento. Tinha de Michelangelo lá, da Capela Sistina. Tinha uma que foi recriada depois do período do Renascimento, mas ela conta a história da Capela Sistina. Nossa, cada obra linda, maravilhosa. E, assim, coisas muito interessantes da gente estudar. Ah, é só obra de arte? Não, ali tem contextos políticos que são retratados, de situações, de lugar, tá? Como Pieter Bruegel, que pintava o cotidiano, tinha 2 obras dele lá. Então, assim, muito bacana de se ver. Coisas que ficam fazendo visitas, né, no mundo todo. Então, naquele momento, estava aqui no Brasil. E depois vai para outros países, né, para outras pessoas conhecerem e terem também um contato. Então, é muito bacana a questão da arte em história e na nossa vida, no dia a dia, né? Na página 126, mostra lá as relações entre Brasil e Inglaterra, que foi o vídeo que vocês acabaram de ver aí, né? Esse vídeo mostra um pouquinho da questão Christie. O que vocês entenderam desse conflito entre Brasil e Inglaterra lá? Dom Pedro tava arriscando, hein? Ele arriscou muito. Ele tava lutando com a Inglaterra. Ele tava abrindo briga com a Inglaterra. Tá, a gente era a 2ª maior marinha do mundo, mas tinha da Inglaterra, que era pior, a gente tava entrando em briga contra ela. Pois é. É verdade. Teve um monte de conflito ali, né? Não é questão só deles estar embriagados, disputar a mulher, né? Os marinheiros. Rafa, eu tinha um professor que fala que só acontece briga por 3 motivos: dinheiro, terra e mulher. Ele falava isso. E é muito engraçado, porque se for parar prestar atenção na história, é sempre assim. Sempre tem uma mulher envolvida nesse rolo todo. Né? Ó, vamos pegar a guerra dos farrapos, né? Tinha lá o Garibaldi, ok, mas a Anitta que liderava a coisa, né? A Anitta que colocava a coisa para ferver, e ela era líder, né? E ela, tanto é que teve a Casa das 7 Mulheres lá, que mostrou a participação muito efetiva das mulheres, né? E sempre estiveram envolvidas. Por exemplo, as pessoas falam muito do... o Einstein, né? Que criou a bomba atômica, é isso? Sim, mas foi com a ajuda da mulher dele. Mas foi com a ajuda da mulher dele. A mulher dele que era o crâniozinho lá, né? Ele também era um crânio, mas a mulher dele, nos registros que a gente tem, é que ela era, tipo, o mesmo nível. E ela não é tão reconhecida quanto ele. Sim, justamente.
Exatamente, né? Então, o seu professor aí que falou dos três pontos está coberto de razão. Fala aí, Lima, que você ia dizer, e eu te interrompi, desculpa. Eu não ia dizer nada, não. Tava brincando só. Tá, ok. Então, aí na página 126, a gente tem aí essas relações brasileiras aí, estremecidas, né, com a diplomacia da Inglaterra. Então, lá fala que eles sempre foram aliados, né, como apareceu lá no videozinho para vocês, né, e assim, o Brasil prometer aí abolir a escravidão justamente porque a Inglaterra sempre pressionou ela para fazer isso, né, para que os escravos, né, os descendentes africanos tornassem aí, né, mercado consumidor dos produtos ingleses, então sempre teve aí jogo de interesses por trás. E o Brasil estava concedendo muitas coisas, tá? Em troca desse reconhecimento aí da nossa independência, né, aí foi aprovada uma lei que estabelecia que todo africano entrasse no Brasil seria livre. E na prática, entretanto, a lei não foi muito cumprida. Então a gente vê aí que tem muitas coisas que eram para acontecer e de uma certa forma acaba não acontecendo. Pelo contrário, o sucesso da lavoura aí cafeeira teve aí o tráfico de escravos, né? Teve os interesses britânicos, era que essas pessoas se tornassem trabalhadores assalariados e comprassem seus produtos, como está falando aqui. Essas relações diplomáticas, então, com o Brasil e Inglaterra, acabaram meio que se estremecendo, né, por esse ponto aí inicial do Brasil, de fato, não fazer a lei, né, ser cumprida. E a questão Christian, né, que é que ele coloca aqui para nós analisarmos. Como represália, a Inglaterra decretou a Lei Bill-Arden, estabelecendo o direito da Inglaterra fiscalizar o Atlântico, né, justamente para ver se esses navios negreiros viriam para cá para o Brasil para eles serem escravizados. Então, olha só, né, ela interviu diretamente nessa política, por isso que nós estamos estudando. E a questão Christian é esse contexto aí muito delicado, como a apostila de vocês coloca, né? Ele escreve assim, ó, extremamente delicado, porque o Brasil, assim, eu até coço aqui a cabeça pensando, imagina se o negócio fosse para frente. História. Como se fosse um processo. Imagina se toca para frente esse processo. O que será que isso não ia virar, né? Como a gente diz aí, deu ruim, né? Deu muito ruim. E aí o Brasil aí acaba saindo aí de uma certa forma meio que ilesa aí de toda essa situação. Então a questão Christian, como é chamada, surgiu na ocorrência de 2 episódios. Primeiramente, né, o sumiço da carga de um navio mercante britânico, que era chamado Príncipe de Gales, tá? Que havia naufragado próximo do litoral gaúcho. Desapareceu da praia, provavelmente porque a população local se apropriou, igual quando tomba um caminhão, né? E aí o povo vai lá e pega a carga, né? Furta a carga. Então, naufragou e o povo que estava por lá pegou, né, as coisas que estavam lá. E aí ninguém soube do paradeiro. O embaixador inglês William Christian, reagindo de fato, exigiu uma pesada indenização do Brasil. Ó, já que não apareceu, vai ter que me pagar. 3.200 libras esterlinas. Era muito dinheiro, gente. Faz isso vezes 6. 6,5. Yes. Ou 7. Yes. Não sei contar hoje. Eu acho que ainda naquela época era mais valorizado ainda que hoje, né? Então, se nós for analisar aí, era muito dinheiro mesmo. Junto a isso, houve o Rio de Janeiro com outro episódio, que foi a prisão do marinheiro inglês, né? Que estava paisana, foram presos por embriaguez e promover aí uma desordem, uma pequena desordem, né? O mesmo embaixador exigiu imediatamente a libertação desses referidos marinheiros que estavam ali causando bagunça, né? Tomando o caso como uma ofensa grave à Inglaterra. Eles que foram os bagunceiros, os baderneiros, os alcoólatras e ainda quem se pobre Inglaterra, eles, né? E aí, Rafa, pobre Inglaterra. Muita dó, né? E a gente ai, que triste. Aí, tomando o caso como ofensa, exigiu a retratação política do Brasil e a punição aos policiais cariocas que tiveram envolvido nessa prisão. Ora, bolas. Diante dessas exigências consideradas aí absurdas e desrespeito à soberania nacional, o governo brasileiro recusou a se atender a essas condições impostas pelo embaixador inglês. Disse, você tá doido, cara? O que é isso? Nós temos que manter a ordem
Nós estamos tomando a atitude correta e você está ainda achando que nós vamos causar uma treta maior, né, com vocês? O governo brasileiro falou, não tá certo isso daí que você está falando. Embora tenha se comprometido a pagar uma indenização pela carga do navio. Então, o Brasil não fugiu da raia, né? Vamos dizer assim. Ele falou, opa, vou pagar, tá, tudo bem. Ok, eu pago, mas essa outra condição aí que você tá falando tá errada. Reagindo, né, o posicionamento de Dom Pedro II, a Christian ordenou que a Marinha Britânica apreendesse alguns navios brasileiros atracados na Baía de Guanabara. Como assim? Ele se sentiu ofendidinho e aí foi lá fiscalizar e pegar embarcações que não tinha nada a ver com aquilo. Né, gente? É um absurdo. Esse povo né? se achava muito, né, com o poder deles, hein? Pelo amor de Deus. É um absurdo. Na página 127 tá aí, ó. Essa tal atitude ofensiva do embaixador inglês gerou violentos protestos da população brasileira e ao imperador Dom Pedro II. As ruas do Rio de Janeiro foram tomadas pela população que estava indignada. Exigia aí a devolução dos navios apreendidos. Falou assim, opa, vamos ser punidos, mas nem tanto, calma aí, né? O caso Vocês também erraram, né? O caso foi levado aí arbitrariamente, né, para o Conselho Internacional. O rei Leopoldo I da Bélgica, tio da rainha inglesa Vitória, foi escolhido como árbitro. Enquanto arbitrariamente ocorrida, o governo brasileiro preferiu pagar a indenização para não causar mais problemas, né, exigido pela Inglaterra, até que saísse a decisão final do rei Leopoldo. E olha o que aconteceu. Quem poderia ler para mim aí o arbitrariamente? Aqui, ó, na Posso ler? Por favor. Também chamado de arbitragem, o arbitramento constitui na forma de resolução de conflitos em nível internacional. Ele ocorre quando dois países discordam sobre determinado fato ou assunto e elegem uma autoridade para resolver a questão. Ao escolher essa maneira de solucionar o conflito, as partes ficam submetidas à decisão que o árbitro tomar. Atualmente, podemos citar como exemplo casos de arbitragem que tratem de assuntos em relação ao comércio internacional, que podem ser analisados na Corte Internacional de Arbitragem ligada à Câmara do Comércio Internacional. No Brasil, a legislação prevê possibilidade de resolução do conflito por meio de arbitragem, mas somente em determinados casos. Isso, e mediante todo esse parecer aí, todo esse desenrolar, lembrando, né, que quem vai ser o árbitro aí é o tio da rainha da Inglaterra, tá? Mediante o parecer favorável ao Brasil... Rapidinho. A arbitragem é escolhido pelos dois países, eles têm que entrar num consenso por esse árbitro ou só um deles escolhe? E o outro tem que aceitar? A segunda opção. Sério mesmo? Sério. Naquela época acontecia assim. Quem tem mais poder? Dona Rainha, Inglaterra, né? Ela achou que ia ficar favorável a ela, né? Mas eu acho que tinha uma relação aí. Eu acho que tinha uma relação aí de treta familiar, viu? Acho Provavelmente. Sempre tem treta familiar. Alguma coisa mal resolvida aí no passado, porque não deu muito certo para eles, hein? Mas eu acho que o que imperou aqui foi o bom senso e a justiça, né? Mas tudo bem. Dada aí pelo rei belga, o governo brasileiro exigiu a devolução do montante pago pela indenização, além de um pedido formal de desculpa por parte do governo inglês, né? Que fez essa palhaçada toda. A Inglaterra não cumpriu as exigências, não cumpriu. E as relações diplomáticas entre os dois países foram rompidas em 1863, sendo restabelecidas somente em 65, 2 anos depois, quando o caso terminou, o que somente ocorreu durante a Guerra do Paraguai. Então, eles só voltaram à amizade quando vai acontecer o outro momento que eu falo para vocês aqui. Tá? Aí, porque era conveniente, a Inglaterra disse assim, tá bom, vai, eu te perdoo, vamos ficar de bem. Então, vamos lutar agora por essa causa, tá? Foi mais ou menos isso aí que aconteceu. Aí, a gente vê que aí, depois, né, nesse período formal aí de desculpa em Inglaterra ao Império Brasileiro. E aí, tem o discurso aí do Thornton, a Dom Pedro II. Bega, você poderia ler aí o discurso do Mr. Thornton?
a Dom Pedro II? O que ele fala? Posso? Por favor. Tá aqui, pessoal. Tenho a honra de depositar nas mãos de Vossa Majestade, nas mãos de Vossa Majestade Imperial, a carta pela qual Sua Majestade, a Rainha, se dignou acreditar-me como seu enviado em missão especial junto a Vossa Majestade Imperial. Eu suplico, Vossa Majestade, digne de... Rafa, podia ser uma linguagem mais simples, né? Um negócio complicado. Eles falam bem difícil, bem complexo. Eu suplico, Vossa Majestade, digne de acolher com sua reconhecida benevolência e a segurança de sua sincera amizade e expressões. Fui encarregado de transmitir por Sua Majestade, Rainha, e pelo meu governo. Estou incumbido de exprimir circunstâncias que acompanharam a suspensão das relações de amizades entre a Corte do Brasil e a Grã-Bretanha, em declarar que o governo de Sua Majestade nega, de maneira mais solene, qualquer intenção de ofender a dignidade do Império do Brasil, que Sua Majestade aceita completamente e sem reserva a decisão de Sua Majestade o Rei de Belgas e será feliz em nomear um ministro para o Brasil. Se eu li certo, eu não sei, mas eu tentei. Tá ótimo. Rafa, a Inglaterra sempre baixou num nível. Sim, a linguagem deles é bem diferente mesmo, né? Vós me ser, vossa senhoria, né? Eles falam bem diferente. Se a gente pegar esses filmes de época, dá para perceber bastante como eles têm as pronúncias de tratamento bem diferentes, né? Da nossa, né? A gente hoje fala assim, e aí, qual é? Tudo bem? Tá tudo beleza, né? Eles não, tinha toda uma introdução, né? Esse pedido formal de desculpas foi muito formal. E não foi só desculpas. A Inglaterra falou, erramos. Isso aqui tinha que ficar num quadro, né? Assim, também acho. Na porta de todo mundo, né? Falando assim, a Inglaterra pediu desculpa. A Inglaterra pediu desculpa. Né? Porque ninguém acreditava que pudesse isso acontecer, tá? Porque ela sempre foi, né, a toda poderosa. Era a Inglaterra. E se retratando assim, dessa forma, deixou um pouco as pessoas assim, né, não acredito que isso esteja acontecendo. E foi mais ou menos isso que realmente aconteceu, né, dentro dessas novas exigências, né, e pedidos aí, solicitações, tá? Então aí a gente termina esses módulos. E eu queria fazer com vocês por partes, tá? Pra gente não ficar aglomerando aí informações. Então, vamos lá nos exercícios, tá? Na página 136, temos só 5 exercícios. Somente 5. Ô tia, que página? 136, 137. Ah, tá. Porque eu já achei estranho. 136 e 137. São os módulos 61 e 62. São só 5, só. Só 5. Só que um pede um resumo do caso Christie. Simples assim. Por isso que eu passei o vídeo. Sempre tem uma proposta, nunca passa à toa, tá? Então, pessoal, é o seguinte. O exercício 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Eu acho que em 10 minutos aí dá para vocês resolverem. O segundo exercício é o vídeo que eu passei no comecinho da aula para vocês, tá? Como a Manu falou. Então, pode ser 10 minutinhos aí para vocês fazerem, tá? Eu vou só tirar o meu som aqui, mas eu tô aqui com vocês, tá? É só perguntar. Okay. Tá, então o do videozinho não precisa fazer? Precisa, que é o exercício 2. É para você colocar aquilo que você entendeu lá do vídeo, né? Sobre a questão Christie. Foi desenrolada a coisa, tá? Então, eu vou pausar aqui a gravação 10 minutinhos. Oito linhas, Eduardo. Só sinalizem para mim, pessoal, quem falta terminar. Só fala para mim quem tá faltando terminar, que aí eu espero mais um pouquinho. Se ninguém falar nada, eu sei que já acabou. Ok, Isadora, espero mais um pouquinho.
Ô, tia, só falta uma, tá? Tá bom, eu espero mais um pouquinho. Pode ficar cegada, Sara. Então a gente vai analisar nas 5 questões aí. Vou perguntar para vocês, tá? Principalmente a questão 2 aí. Quero ouvir várias pessoas falando sobre como entenderam, tá? Com a independência do Brasil, os vínculos econômicos de classe dominante brasileira, os agroexportadores transferiram-se Lisboa para Londres, acentuando a contradição entre os interesses dominantes do Brasil e da Inglaterra. Então, os dois já vêm de um passado aí bem distante, de muita amizade, muita aliança, principalmente econômica, né? Então, a gente vê aí que o que vai acontecer e que vai estar relacionado a esses eventos. Então, a gente tem inicialmente na disputa entre proprietários de terras comerciantes do Brasil. B, a manutenção do tráfico de escravizados, enquanto a Inglaterra pressionava o Brasil pela sua extinção. C, a oposição do monopólio comercial por parte tanto dos ingleses quanto dos brasileiros. D, a posição dos portugueses e brasileiros no que diz respeito à monarquia e monopólios restritivos. E, o papel desempenhado pelos funcionários dos governos britânicos e brasileiro por ocasião no reconhecimento de independência. E aí, vocês conseguiram chegar a alguma conclusão aí nessa? B. Acho que é B. A B? Barriga. B de barriga. A maioria, a Isadora colocou B também. Sim, a B, né? A manutenção do tráfico de escravos, enquanto a Inglaterra pressionava o Brasil para acabar, porque eles queriam que esses escravos se tornassem aí, então, vamos dizer assim, Compradores, né? Grande mercado consumidor de seus produtos, isso mesmo. Essa questão ajudava a 4. A questão, ela era vinculada. Sim, uma complementa a outra, né? Na questão 2, vocês querem já ir para... É minha vez, tia. Oi? Agora é minha vez, tia, o textão que tá aqui. Ok. Na questão 2, fala aí, explique resumidamente os episódios que deram origem à chegada da questão Christian, qual foi o seu resultado? Fala aí, Lima. Bom, vamos começar. A Inglaterra teve um navio preso em uma praia no Rio Grande do Sul, este que foi saqueado pelo Brasil. A coroa britânica pediu um pedido formal de desculpas e uma indenização, e ambos foram negados. Após um tempo, houve um conflito entre marinheiros das duas nações, onde um pedido brasileiro por indenização e um pedido de desculpas formal, onde houve isso, né? O qual foi negado. E assim o Império Brasileiro rompeu as relações com o Império Britânico, o que resultou numa quase guerra entre as duas nações. Isso mesmo, né? Evidenciando tudo. Muito bem, Lima. Fala, Manu. Quem mais? O caso Christian foi resultado de 2 episódios anteriores. O saqueamento do Príncipe de Gales, que havia naufragado em uma das praias brasileiras, e a prisão de 3 marinheiros britânicos que estavam embriagados, causando tumultos. Assim, gerando uma grande briga, entre aspas, entre a Inglaterra, porque eu não lembrava de uma palavra mais formal, entre o Brasil e a Inglaterra, gerando o próprio conflito. Isso mesmo, gerando o próprio conflito, né? Alguém mais quer falar? Hein, Bega, você não tem um resuminho, não? Em poucas palavras? Tem, uai, você quer que eu fale? Yes. Eu pus aqui, ó, alguns brasileiros pegaram mercadorias de um navio inglês, enquanto estes pediam ajuda pois haviam se perdido. O conflito terminou com o pedido de desculpas para o Brasil e o apoio da belga em favor dele. Isso mesmo, perfeito. Ô, Sara, que página? Na 136. Bom, vamos lá. Aí, no exercício 2, era para contar um pouco do episódio que eu passei para vocês no vídeo, né? Que fala sobre essa questão aí. Na questão 3, a gente tem aí a chamada questão Christie teve origem a partir de 2 incidentes, de bem pouca relevância, que no contexto das relações anglo-brasileiras, na segunda metade do século XIX, atingiram dimensões graves, tendo como consequência várias coisas, exceto uma, né? A afirmação da soberania brasileira reconhecida pela Grã-Bretanha. B, rompimento das relações diplomáticas entre Brasil e Inglaterra. C, a promulgação da Bill Walden por parte do parlamento britânico. O arbitrariamento do rei belga Leopoldo favorável ao Brasil.
e o pagamento de indenização por parte do Brasil quando o processo arbitrariamente Eu fui no cair em Leopoldo recurso. só porque o nome é muito bom. Pra deixar claro. Entendi. Sim. E aí, pessoal, qual que é, exceto o contexto da questão Christian aqui? Aqui não tem nada a ver. Esse exercício é uma pegadinha, gente. Tia, sério. Ele é desleal. Não, eu concordo com vocês. Ele foi muito desleal porque ele pegou na questão do tempo cronológico para ver se vocês realmente estão fazendo a pesquisa na apostila. Pela primeira vez ele Não pega é o A, tempo. então? Ele pega o tempo histórico. Não. Apostila sendo apostila. É a C. 19. Calma aí. C de casa. Fala que é a C de casa. Fala que não é do Leopoldo. É a C de casa. Yeah! Olha a justificativa, olha só. A Lei Bill Alden foi promulgada pela Inglaterra em 1845, anos antes da questão Christian. Antes de acontecer o evento. Não, você tá me zoando, tia. Não Mas tô também zoando. é no século XIX. Rafa, ainda tava no século XIX. Aconteceu no século XIX. Ai, que Mas ele raiva. quer saber o contexto que aconteceu antes. É uma pegadinha. Não, essa foi traiçoeira, essa questão. Promete não dar essa na prova? Prometo. Essa eu prometo. Foi traiçoeira essa questão aqui, eu confesso. Lá no exercício 4, na página 137, tem o exercício 4, que é como a Manuela falou, né? Associando aí com a questão 1, tá? A que se deve o interesse inglês em pôr fim ao tráfico de escravos e exigir a abolição da escravatura no Brasil, a partir da década de 1830. Qual era a posição brasileira quanto a essa questão? E aí? Posso ler o meu, Rafa? A Inglaterra queria pôr fim à escravidão, pois assim, como sendo um dos principais exportadores para o Brasil, um dos únicos, teria mais compradores, porque os escravos seriam libertos e seriam trabalhadores assalariados. E a maioria da população que possuía escravos era a elite e discordava disso. Logo, o governo também. Muito bem, isso mesmo. Quem mais pensou aqui de uma outra forma que dá pra gente complementar? E aí, pessoal? Nada? Peraí, tá meio barulho aqui. Peraí, rapidão, já falo. Então, ao que se tem interesse aí do governo inglês, né, em pôr fim ao tráfico de escravos, exigindo a abolição da escravatura aí no Brasil. Qual era a posição brasileira quanto a essa questão? Como que o Brasil se comportava mediante a isso? Eu ainda não acabei de completar tudo, mas eu vou falar. Eu pus assim, ó. Pois se os escravos não fossem escravizados, eles iam poder comprar coisa da Inglaterra. Ou seja, ela ia ter lucro. Caso se ele for escravizado, né, eles vão ter que trabalhar para o Brasil. E aí eles vão ter que produzir as coisas. E aí a Inglaterra não quer isso, porque ela quer que os caras comprem dela. Porque ela não é trouxa. Exatamente. Então, é isso aí. Ele não quer, porque ele quer que o dinheiro vá para ele, porque ele quer que ele produza. Isso mesmo, perfeito, né? É o jogo de Além do interesses, medo né, Bega? que o Dom Pedro II tinha de um conflito interno nacional, porque a Guarda Nacional não era forte, mas o pessoal da elite era. Então ele ficou com um pouco de medo de ter esse conflito interno, que foi o que quase aconteceu quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. E quem tem dinheiro é quem manda, né? Quem tem dinheiro é quem controla, é quem O governo não manipula. tinha soldado, então já era. Justamente, né? Então a gente vê que de um lado e do outro nós temos jogadas de interesse, né? Tanto o Brasil, né, tem o seu lado também, a sua posição, como o Bega acabou de retratar, tá? E a gente vê do outro lado também, não tem assim, ai, amor aos africanos, vamos então, né, considerar eles gente. Eles não consideravam assim, eles se consideravam uma forma lucrativa, né, de libertar eles
e fazer com que A gente vai ter lucro, então vale a pena. Então, a Inglaterra sempre pensou nisso mesmo, obter lucro de todos os lados, de todos os meios, de todas as formas, tá? Então, a gente acaba analisando aí de uma certa forma que é um pouco forte, enérgica, né? Mas é como se dá os fatos, né? Na questão 5, que é a última questão aí desse módulo, tá? A questão Christie foi um dos mais importantes atritos diplomáticos ocorridos no segundo reinado. Teve início como o desaparecimento da carga do navio inglês, Príncipe de Gales, naufragado no litoral do Rio Grande do Sul, e prolongou-se com a prisão de 3 oficiais à paisana da marinha inglesa, que embriagados provocaram uma série de confusão no Rio de Janeiro. Essa questão diplomática entre o Brasil e a Inglaterra teve como decorrência que acontecimento? Vamos lá. A. O pedido de desculpas do Brasil à Inglaterra e o ressarcimento da carga desaparecida. B. O entendimento entre os dois países após a libertação dos marinheiros britânicos e a prisão dos políticos brasileiros envolvidos no acontecimento. C. A intermediação da França na negociação entre os dois países, tendo a Inglaterra pedido desculpas ao Brasil. D. O rompimento das relações diplomáticas entre o Império do Brasil e da Inglaterra. E E. A declaração da guerra feita pela Inglaterra ao Brasil, porém não cumprida graças à intermediação dos estadunidenses, que acabou pacificando aí a situação entre os dois países. Dado. E aí, Eu fui em dado. Aqui era menos absurda. D. Realmente aconteceu, né? Por causa dos conflitos. Sim, as outras era envolvimento da França, envolvimento dos Estados Unidos, que não tinha nada a ver com a Bélgica, não. A Bélgica de como mediador. Eles não têm nada a ver com isso. Eles não estavam nem aí, estavam lá faturando o que eles tinham. Sim, né? Então aqui a gente vê que foge totalmente do contexto, né? Não é guerra mundial, né? Então a questão Christie tomou grande proporção, resultando no rompimento dessas relações diplomáticas entre Brasil e Inglaterra. A referida questão foi solucionada pelo rei Leopoldo lá, né, o parente da rainha Vitória, né? No caso da arbitragem, deu o caso ganho para o Brasil e a Inglaterra pediu desculpas somente anos depois, quando tinha outro jogo de interesse aí, que era a aliança com a Guerra do Paraguai, né? Então aí a questão 5 ficou a D de dado, D de dedo, ok? Sempre interesses econômicos antes de pessoas, né? Sim, infelizmente, né? Então a história ela se repete, se transforma, né? E a gente vai vendo aí uma série de situações. Oi? Os conflitos sempre são gerados por basicamente os mesmos motivos. Você só precisa saber o ano e quem é o personagem que está acontecendo dessa vez. Porque o conflito é basicamente o mesmo. Isso mesmo. Aí nós vamos agora para o próximo módulo. O exemplo Peraí, do Rafa. Mundial. Hitler invadindo a França, perdeu. Quem mais perdeu? O Napoleão também perdeu. Rafa, olha aqui. Moral da história, vai dominar o mundo? Não invade a França. A Rússia. Você entendeu, Rafa? Você entendeu? Jogo de interesse. Nossa. Eu desliguei, eu chutei o computador aqui no botãozinho, ele desligou sem querer. A hora que eu volto na aula tem uma foto do Mário escrito de interesse. De interesse. O que tá acontecendo? Realmente perdido, né? É jogo de interesse. Sim, eu percebi que o senhor não estava na aula, porque eu falei com o senhor não me respondeu. Ah, é? Lá no chat, vai ler o chat. Não aparece pra mim que eu voltei. O chat pra ele. É que o meu computador ele tem um botãozinho assim, que é muito fácil de apertar ele sem querer. Aí ele desliga tudo. Aí eu chutei, eu bati e ele desligou. Ó, lá no... O Eduardo colou pra você, Felipe. Ele colou, ó, ok. Então aqui, ó, o Felipe Marques e o Felipe Ribeiro. O Ribeiro não fez o trabalho, porque ele esqueceu. Então eu formei uma dupla de vocês dois, tá? Pra próxima aula vocês apresentarem. Eu dei um tema pra vocês. O tema, então, ficou Juventude e Violência. Coitado, o Marcos vai apresentar sozinho. Tá? Ok? Tá, então... Tá pros dois. Aí depois você se comunica com ele aí pra ver que jeito que vocês dois vão fazer. Tá. Aí apresenta um slide e te apresenta quando?
na próxima aula, tá? Na terça-feira. Que eu acho que é terça ou quarta. Tá. Acho que é terça. Terça, porque nós Terça. temos aula terça e sexta, tá? Vou colocar, gente, o link para vocês da próxima parte que nós vamos falar aqui, ó. Que é a campanha do Prata, Uruguai e Argentina, tá? Então, é um outro momento. Vou compartilhar um videozinho também que começa fazendo essa introdução para a gente poder já entrar na discussão, que eu achei que fica bem mais visível vocês compreenderem aquilo que eu vou falando aqui, teorizado dentro da apostila. Ok, Manuela? Que página? Que página nós estamos? 128. Não é isso? Exatamente. Confirma, câmbio, desligo. Confirmado. Confirmado. Então, eu vou colocar aqui. Módulo 63, né? Oi? Que é o módulo 63 e 64. Isso. Tô colando lá no grupo, tá? De vocês. Eu acho que agora chegou o link lá. Eu vou colocar aqui para rodar também. E vou silenciar o meu microfone para poder assistir junto com vocês. Deixa eu só silenciar o meu microfone. Na primeira metade do século, outras províncias da Suprema integrando os territórios de Uruguai, Paraguai e Bolívia. Por esse motivo, apoiou Manuel Oribe e os Blancos. Em sua tentativa de assumir o controle do Uruguai, Oribe conseguiu dominar quase todo o país, com exceção de Montevidéu. O apoio da Argentina aos Blancos contra os Colorados ficou evidente. Joaquim Soares, como presidente do Uruguai, resistiu às invasões dos blancos e dos argentinos. Em 29 de maio de 1851, foi assinado um tratado de aliança ofensiva entre o Uruguai, Brasil e as províncias argentinas de Entre Rios e Corrientes. Seu texto declarava que o objetivo da aliança era manter a independência uruguaia e pacificar seu território. Expulsando as tropas comandadas por Oribe, João Manuel de Rosas declarou guerra contra o Brasil em 18 de agosto de 1851, dando início à Guerra do Prata. Do início até o final da Guerra do Prata, os aliados tinham 20 mil brasileiros, 20 mil argentinos da oposição ao governo de João Manuel e 2 mil uruguaios. O exército da Argentina e o exército branco, a favor da Argentina, tinham 43.500 soldados. Um exército composto por 16.200 soldados em 3 divisões, incluindo os mercenários europeus, sob comando de Conde de Caxias, cruzou a fronteira entre Rio Grande do Sul e Uruguai em 4 de setembro de 1851. Cerca de 4.000 soldados ficaram no Brasil para proteger a fronteira. O exército brasileiro entrou no território uruguaio dividido em 3 grupos. Era naquele momento cerca de 15.000 soldados brasileiros e o exército de Oribe em torno de 8.500 pessoas. Após descobrir que os brasileiros se aproximavam e acreditando que não ia restar outra alternativa, Oribe pediu para que suas tropas se rendessem em 19 de outubro. No dia 21 de novembro, em Montevidéu, os representantes do Brasil, Uruguai, Entre Rios e Corrientes assinaram um tratado de aliança, tendo como objetivo libertar o povo argentino da opressão que suporta sob domínio tirânico do governador Rosas. O exército aliado partiu em direção à capital da Argentina, de Buenos Aires, com o intuito de conquistá-la por terra, enquanto as divisões brasileiras comandadas por Caxias atacariam pelo mar. Em 1º de fevereiro de 1852, as tropas aliadas estavam acampadas cerca de 9 quilômetros de Buenos Aires. A Argentina precisava atrasar os avanços dos aliados. Por isso, enviou... Tá almoçando agora. Acredito que umas 2 por aí. Tudo der certo. Um exército composto de
Rafa, por que você mandou 2,35 no chat? Que o meu vídeo aqui no 2:35, ele deu uma bugada. O de vocês também deu? Não, Eu achei que era um o capítulo. menino travou. Eu fui pesquisar aqui, capítulo Ele 2. começou a gaguejar, não 2,35. tava lembrando as coisas só. Eu acabei o vídeo, por tá. sinal. Aham. O meu tá acabando também. Eu olhei aqui no chat e falei 2,35, aí eu pensei assim, será que ela tá falando de um capítulo? Aí eu pesquisar, capítulo 2, versículo 35. E trinco. Eu lendo os comentários do vídeo do cara. Outro, só faltou um soldado brasileiro ter encravado a bandeira imperial no Palácio de Buenos Aires, como se fez Né? na União Soviética. Pois é. Não, eles criam mais briga. Gente, de verdade, eu vou confessar pra vocês. E vocês acreditam? Eu não vejo os comentários dos vídeos. Eu também não. Vídeo, nem de música. Eu assisto, eu gosto. eu assisto o vídeo lá Eu no gosto comentário. Eu escuto o vídeo Aí e eu o leio os resto comentários. dos O resto dos comentários eram toda glória ao poderoso Império Brasileiro, os caras. Tem muita gente que escreve besteira, então... Só de eu gosto ter de cravado a bandeira em Buenos Aires, não sei o que, sempre fomos uma potência, tá escrito lá. O cara comentou. Porque às vezes tem o Eduardo falou, ave ao império. Ave ao império. Ai, Deus. Olha o cara escrevendo aqui, tem gente que comentou em espanhol. Cara. Sim, vai vendo. Deve ter algum espanhol assistindo o vídeo. Assim, pegando o acontecimento, né, que ele fala lá que teve uma série de mortes, né, quando a gente for falar da Guerra do Paraguai, que provavelmente vai ser na próxima aula, né, por conta do nosso tempo, vai ser um tempo bem mais extenso, porque a Guerra do Paraguai vai envolver muitas mortes. E só aqui, na Guerra do Oribe Rosas e do Aguirre, vocês viram a centena de pessoas que vão morrer por conta desses desentendimentos. O que vocês conseguiram identificar de desentendimento lá no vídeo, entre eles? Como sempre, eles estavam atrás de alguma coisa, né? Era atrás da terra, do ouro, da prata, do que tivesse lá eles queriam. Além do ponto que era uma saída para o mar, né? Que o Paraguai não tem. E por isso que ele queria. Começa a segunda grande maior treta, né? Que eu falei aqui desse capítulo. A segunda maior treta acontece por esse motivo. Não tem acesso ao oceano, vou dificultar a coisa? Vou. Eu quero. Nem tudo que a gente quer, a gente pode. Então, eles foram querer brigar dentro do território dos vizinhos, né? E os vizinhos não gostaram. E os vizinhos se uniram. E a coisa ficou feia, né? E muito feia, né? Muito feia, por sinal, né? O que nós vamos ver aqui. Então, as campanhas do Prata no Uruguai e na Argentina apresenta aqui para nós que desde a época dos tratados de Tordesilhas e tudo mais, ninguém respeitou ninguém. Ninguém respeitou ninguém, né? Ninguém. Um não respeitou o outro. Foi absurdo, né? Tudo que a gente viu. A apostila fala de 2 tratados que foram realmente jogados no lixo. Porque eles foram assinados pelo mesmo motivo, 10 anos de diferença do outro, e nada. Nada. Assina aqui, Tratado de Tordesilhas. Ah, não quero. Ah, então vamos lá, agora eu vou fazer o Tratado de Madrid. Ah, então, talvez olha, vou assinar. É cada desculpa. Aí o da Jó. Ah, então, é que eu esqueci, né, de assinado esse tratado. Os caras acham que os caras inventam desculpa. Ai, desculpa. Os caras inventam desculpa pra não assinar. Eu posso, agora é meu, eu já tomei posse e perdeu. Aí veio a guerra, adiantou nada. Esqueci, foi boa, Rafa. Marcos? Essa foi boa, esqueci. Esqueci, é uma desculpinha bem esfarrapada deles. Sim, mas vocês acham que não? Não, esquecer acordo comercial, esquecer trabalho comercial, tratados comerciais, não é coisa que se esquece, é coisa que tá pendurada no gabinete do governador.
E é jogo de interesses, como nós falamos aqui, que o Heitor Bega aí compartilhou, né? Jogo de interesses. Então, as campanhas do Prata no Uruguai e na Argentina também vão repercutir aí na história do nosso país, tá? Então, a gente vê lá, eles não se respeitam entre si e também não respeitam os acordos com o nosso país e com os demais. Então, a gente vai ver assim, ó, cada um mesmo lutando pelo seu e tô nem aí pro outro, né? Vamos usar, assim, esse termo mais sensato, né? E aí, após essa emancipação política que vai acontecendo aí, né, todo mundo queria livre navegação no Prata, porque interligava ali todos os países, né, a Bacia do Prata. Então, era muito desejado, muito cobiçado, era um local onde era muito disputado por todos. Então, tinha muita rivalidade que ocorria entre Brasil, Argentina e Uruguai, tá? Todo mundo queria atravessar a Bacia do Prata e ter livre comércio, livre navegação. Então, a gente tem 3 países aí de grande peso tomando conta desse território. E do outro lado, bem pequenininho, vou colocar aqui, ó. Do outro lado, bem pequenininho, quem quer vir aqui nessa batalha? Quem quer vir nessa batalha? O Paraguai, né? Disputar com esses aqui. Coitado, Porque ele precisava de uma saída, né? Ele não tinha. Dá até dó, porque ele tão pequeno, né, querendo aqui se aliar, e esses aqui querendo se aliar com a Inglaterra, tanto é que o pedido de desculpa pro Brasil vem daí, né, quando, então, opa, vou apoiar vocês. Quem é o Paraguai? Coitado, né, no meio de todo o Rafa, pera, era o Brasil contra o Uruguai, a Argentina e o Paraguai. Basicamente isso? Na verdade, inicialmente, quando começa a guerra, os 3 países se unem, tá? Eles não ficam contra, eles viram aliados. Eles ficam todos juntos contra o Brasil, é isso que eu quis dizer. Aí depois que eles têm a divisão? Primeiro, o antecedente inicial é esse aqui, que eles querem disputar a Bacia do Prata, eles não se entendem, tem desentendimento entre um entre outro, mas quando o Paraguai quer pegar o território, aí o que acontece? Brasil, Uruguai e Argentina formam a tríplice, aí, né, vamos dizer assim, aliança contra o Paraguai. Então, olha só, eles acabam se desentendendo por um motivo, não concordam, têm opiniões diferentes, discordam um do outro, mas quando eles veem que os seus territórios vão ser prejudicados, o que eles fazem? Se unem e aí vão lutar contra o outro, né? Então, para exterminar... Ah, entendi. Quem se une a Argentina e o Uruguai é o Brasil, não o Paraguai. O Paraguai tá ferrado, hein? O Paraguai é o que eu tava tentando dizer, olha, ele é aqui pequenininho, ó. Ele aqui junto com os outros 3 não é ninguém, né? Dentro desse conflito. Então a gente vai ver aí que vai ser uma guerra muito dura e assim, com muitas percas, tá? Por mais que os outros países tenham uma força maior, tenham aí, no caso, mais armas e tudo mais, eles não conseguem conter o saldo de mortes, né, que vai ser bem negativos. E tem uma outra coisa que eu queria falar para vocês, que eu vou já dar um spoiler. E assim, as pessoas que vão lutar, né, os coronéis, marechais que vão lutar na Guerra do Paraguai, daí vai sair a emancipação política do nosso país. Daí, depois da guerra, tá? Porque um dos heróis de guerra, o Marechal Deodoro da Fonseca, que vai se tornar o primeiro presidente do país, tá? Aí na República Velha, isso mesmo. Então, quando termina a Guerra do Paraguai, todos esses partidos, né, conservadores aí, liberais no Brasil, se juntam para poder, vamos dizer assim, reorganizar, vamos dizer, os destroços, os prejuízos dessa guerra, que vai trazer muitos prejuízos para o Brasil, e eles sentem a necessidade, então, de tornar, então, literalmente essa independência, que vai ser aí no 15 de novembro, né, que vai se proclamar a independência do nosso Finalmente, país. né? Tava precisando dessa independência. Né? Sim, mas isso é só um spoiler, tá? Porque isso tá lá na frente. Eu só tô antecipando aqui para vocês entenderem que a linha da história, ela respeita certinho cada fato e cada acontecimento, que conforme nós estamos aqui estudando, tá? Então, eu vou parar aqui, porque o assunto vai ter que continuar depois, tá? Eu só vou confirmar aqui quem está na sala. A Ana Lívia saiu. Ana Lívia saiu. Tá aqui o Eduardo, Beatriz, Breno, Alexandre, Lima, Marques, Ribeiro, Bega. Trinca, Isadora, João Batista,
Felipe Adolfo, Manu, Maria Júlia, Nicole. Eu não estou vendo a Sabrina. Renata, tá as suas duas irmãs? É isso? Não, é a minha irmã. É a gente. Ah, ok. As duas, né? Então, beleza. Então, tranquilo. Já marquei aqui, pessoal. Tenham todos um finalzinho de tarde bem gostoso. Com Façam um simulado. Que delícia. Bem calmos, bem zen. Hakuna Matata. Vai passando as Como que matérias. consegue? Alguém me explica como que consegue? Vai passando as matérias, aí você chega na primeira pergunta de história, você começa a chorar, você não sabe o que você faz. Gente, nós estamos juntos. Eu vou dar aula Tchau, da tia. tarde, ao vivo. É. Tamo junto. Das 2 às 6 estamos fazendo Tchau, coisa tia. junto. Tchau, tchau. Tchau, Rafa. Tchau, Bom final Rafa. de semana. Igualmente, Tchau, Rafa. até Até mais. semana que vem. Até.